Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Segundo semestre começando, Enem está chegando. E você, está seguro na matéria de biologia? Está sabendo o que pode cair no Enem? Então, a partir de hoje, nós vamos começar a dar uma passada nos principais temas de biologia. Hoje, nós vamos dar uma passadinha pelos principais ecossistemas que nós conhecemos no Brasil. Fica ligado, depois da vinheta, vem assunto legal para aí. Até já! Be strong. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar o nosso assunto de hoje falando sobre os ecossistemas brasileiros. A gente pode dizer que o nosso país é um país abençoado, nós temos uma diversidade muito grande de ecossistemas, de, de plantas, de animais e outros seres vivos. O Brasil realmente é riquíssimo. Eu vou mostrar um pouquinho hoje desses ecossistemas para vocês terem uma ideia e saber diferenciar direitinho a localidade, o aspecto geral daquele ambiente e tal. E depois, se você tiver dúvida e quiser um vídeo mais específico para cada um desses biomas ou desses ecossistemas, deixe aqui nos comentários que eu gravo com muito carinho um videozinho explicando cada um deles mais detalhadamente, tá? Hoje é um vídeo somente para a gente ter uma noção e conseguir entender essa diferença. Vamos lá. Bom, primeira perguntinha que sempre surge, sempre dá uma confusão, a diferença entre um ecossistema e um bioma. A gente precisa entender a diferença de nomenclatura para na hora da prova não fazer confusão, porque isso vai fazer diferença na sua aprovação, na realização do seu sonho de estar fazendo aquela faculdade, aquele curso que você tanto sonha estar cursando a partir do ano que vem. Então vamos lá? Qual é a diferença, professor? Muito bem. Ecossistema, quando eu estou falando de ecossistema, eu estou falando de um conjunto de relacionamentos que a fauna, a flora e até os micro-organismos, que são os fatores bióticos, fazem junto com o ambiente. Isso é composto tanto pelos elementos como o solo, a água, a atmosfera, que são chamados de fatores abióticos. Todo esse conjunto de relacionamentos é mantido entre si, formando um ecossistema. E que diferença faz com bioma, professor? Não é a mesma coisa? Não, não. Bioma é conjunto de ecossistemas, ou seja, um ecossistema eu tenho um conjunto de relacionamentos que a fauna, a flora e micro-organismos fazem com o ambiente, certo? Os biomas são conjunto de ecossistemas com vegetação e climas semelhantes. Os seres vivos que habitam esses locais são afetados diretamente pela pressão, pela, é, pela seca, por exemplo. Em alguns ambientes você tem uma seca muito grande. Então, todos esses seres vivos que habitam esses locais, eles estão adaptados a sobreviver nesses biomas, certo? E como eu falei, o Brasil é um país realmente riquíssimo nisso. Nós temos em torno de 9 ecossistemas ocorrendo no Brasil. Ou seja, cada região do Brasil, cada ponto do Brasil, nós temos um ecossistema diferente. Isso é muito interessante e faz o Brasil realmente ser tão rico nessas belezas. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Vamos começar pelo mais famoso, a Floresta Amazônica. A Floresta Amazônica está localizada nos estados da região norte do Brasil. Lembrando, aqui eu estou falando da Amazônia brasileira, mas a Amazônia não se limita somente ao Brasil, não, tá? A Amazônia pega a Guiana Francesa, pega o Suriname, pega um pouco da Bolívia e por aí vai. Ou seja, ela é imensa. É um dos maiores ecossistemas do planeta. Porém, aqui eu estou falando da localização dela na região brasileira, tá? E é uma área que tem uma característica muito interessante com o clima equatorial, úmido e as temperaturas médias ficam em torno dos 25 graus. Ocorrem chuvas muito frequentes e abundantes. O solo da Amazônia ele é considerado raso e pobre, certo? Guarde essas informações porque isso aqui vai fazer diferença na prova, certo? A flora, eu tenho diversas espécies
como as seringueiras, por exemplo, é onde eu encontro também o guaraná, tá? Muito famosa graças ao seu fruto, que é usado principalmente pela indústria de refrigerantes e outros compostos. A Vitória Régia também faz parte da flora desse meio ambiente. Na fauna, eu posso citar como principais símbolos o peixe-boi, o boto, esses dois extremamente ameaçados de extinção, infelizmente, mas são típicos da Amazônia. Eu também tenho o peixe pirarucu e também a arara, entre outros animais que ocorrem nessa região. Então, como você pode ver, nós temos uma região que tem um solo que é raso e pobre, com temperaturas médias de 25 graus, com chuvas frequentes e também tem uma fauna riquíssima. Vamos ver outros agora? Aqui, por exemplo, rapidinho mostrando, esse aqui é o peixe-boi, que é típico da Amazônia, e aqui é a seringueira. Durante muito tempo da nossa história, essa árvore ela foi motivo de briga entre diversas pessoas importantes, inclusive a seringueira durante muito tempo foi usada para a extração da borracha, o que movimentou a economia do Brasil. Tá? Hoje isso ainda é utilizado, mas nem tanto quanto na época, por exemplo, do nosso saudoso Chico Mendes. Seguindo no caminho, a gente vai seguir, pegando o mapa lá de cima, vamos descendo, nós vamos chegar à Mata dos Cocais. O que é a Mata dos Cocais, pessoal? Isso é uma região que vai se situar, ela fica bem ali no meio, entre a Amazônia e a Caatinga, certo? Então ela está bem ali na zona de transição entre a Amazônia e a Caatinga. E ela fica em torno ali no meio mesmo, tá? E a flora, geralmente eu tenho matas de carnaúba, o babaçu, que é muito conhecido dessa região, o buriti e também as palmeiras. Em relação à fauna, eu tenho principalmente a araracanga, que é essa arara vermelha, ameaçada de extinção também, e também o macaco cuxiu, perdão. Seguindo no caminho, nós vamos falar do Pantanal Mato-Grossense. Aqui é mole de acertar, né, pessoal? Mato-Grossense, porque está na região do Mato Grosso. Isso aí é facílimo, né? O Pantanal Mato-Grossense ele vai pegar a região centro-oeste do Brasil, englobando estados do Mato Grosso do Sul e também o Mato Grosso. Ela é chamada de planície alagada, porque durante o período de chuvas ela fica completamente alagada, o que faz com que ela receba esse nome justamente por ela ficar alagada. Em relação à fauna, nós temos diversas espécies de jacarés, aves, peixes, mamíferos e até alguns outros répteis. Uma das aves mais comuns, por exemplo, sugiro depois que vocês pesquisem, eu esqueci de botar aqui a figurinha, mas pode pesquisar no Google que você vai achar, é o tuiuiu. O tuiuiu ele é considerado a ave símbolo do Pantanal, é típica do Pantanal, tá? E também nós temos, dentre os mamíferos, os cervos do Pantanal, que são muito comuns nessa região. Outro ambiente muito interessante são os pampas. O que são os pampas, pessoal? Os pampas nada mais são do que uma região de campos que são encontradas no sul do país, lá na região sul, tá? Em geral, nessa região, eu tenho um predomínio muito grande das gramíneas, que a gente chama de grama ou relva. Animais, eu geralmente tenho, por exemplo, ratão banhado, que é esse carinha que está aparecendo aqui na foto. Eu posso ter o preá e vários tipos de cobra também são encontrados na região dos Pampas, tá? Esse aqui, para vocês conhecerem, vocês precisam viajar para uma cidadezinha do sul. Próximo ambiente, vamos falar da Caatinga. A Caatinga, como eu falei, lembra que eu falei? Você tem a Amazônia, no meio você tem a Mata dos Cocais e depois vem a Caatinga, certo? A maior parte da Caatinga fica localizada no Nordeste, tá? É uma região de clima muito seco, por conta disso nós temos como flora os cactos, tá? Principalmente o mandacaru, o xique-xique e também outras plantas. Essas plantas que eu citei anteriormente são típicas
do bioma Caatinga. E como fauna, eu tenho a cascavel e a jiboia, alguns gambás, a gralha e também o veado catingueiro. Tá? É uma região de clima seco, então a vegetação ela se adapta de certa forma para poder suportar esse clima mais seco, assim ela consegue sobreviver em climas tão inóspitos. Aqui tem uma pequena discussão. Alguns pesquisadores chamam isso de bioma, outros de ecossistema, mas ele não deixa de ter importância que é o nosso querido manguezal. O manguezal, ele muitas vezes é apelidado como, como é que eu vou falar? Como berçário da vida marinha, porque muitas espécies vão até a região do mangue para poder se reproduzir, tá? A fauna é típica com caranguejos, peixes e aves, tá? E elas apresentam um pequeno número de espécies de árvores que possuem a chamada de raízes escoras, justamente porque é um ambiente que você não favorece muito você ter uma grande diversidade de espécies de árvores, certo? Esse aqui também é interessante, para quem não conhece, é o cerrado. Cerrado, pessoal, está na região centro-oeste. Pode ir para a região centro-oeste, você vai encontrar o cerrado. A flora do cerrado, eu tenho o araçá, o murici, o buruti, o pequizeiro, também outros. E aqui nós temos um outro animal símbolo no Brasil, inclusive ele é símbolo, por exemplo, da nossa nota de R$ 200, que é o lobo-guará. O lobo-guará é típico do cerrado, ameaçado de extinção, infelizmente, e também nós temos as onças pintadas, também ocorrem na região do cerrado, e também o tamanduá-bandeira, também ocorre nessa região. Chegamos ao penúltimo ambiente. Aqui eu falo da Mata Atlântica, tá? Mata Atlântica, originalmente, ela vinha desde lá de cima, do Rio Grande do Norte até o sul do país, tá? Ela é uma das áreas de maior diversidade do planeta em matéria de seres vivos, certo? Nós temos, por exemplo, onde se encontra o pau-brasil, o ipê-roxo, o angico, entre outras árvores. Eu tenho a fauna, eu tenho a onça-pintada, a anta, o gavião, o mico-leão dourado. Gente, hoje, infelizmente, devido à grande exploração, ao grande ataque que o ser humano fez a essa região, nós temos hoje, infelizmente, apenas 7% da mata original preservada, ou seja, não sobrou quase nada. Então, nós temos pequenos focos no Brasil, pequenas áreas, por exemplo, o Parnaso, a Floresta da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, que ainda preservam essa vegetação. Porém, com isso, você diminuiu muito a viabilidade de alguns animais. Por exemplo, o mico-leão dourado é uma espécie em perigo, considerada em processo de extinção. Tá? Algumas espécies você nem vê mais por aqui, por exemplo, se você pegar a história dali da região da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, a onça-pintada aparecia por ali. Hoje, você não encontra mais esse animal por ali, devido à ocupação humana. Então, vamos lutar para a gente preservar esse ambiente que é tão importante para nós e poder preservar esses animais, porque, infelizmente, é tudo que resta hoje. Apenas 7% está preservado. E por último, a gente fica ali com a mata de araucária, que fica ali na região subtropical e no sul do Brasil, de temperaturas mais baixas. Nessa região nós temos o pinheiro do Paraná, que é também conhecido como araucária, tá? É onde nós temos, por exemplo, a ema, que é a maior árvore das Américas, a gralha azul, que é essa avezinha que aparece aqui no slide, o tatu, ocorre nessa região, na mata de araucária, o coati e também o gato do mato, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula de hoje, dessa pequena explanação sobre os ecossistemas brasileiros. Gostou da aula? Deixe seu curtir, deixe seu like, se inscreve no canal. Quer pedir alguma aula? Quer tirar alguma dúvida? Deixe nos comentários que eu respondo com muito carinho. Ok? Até a próxima, pessoal.